Olá, meus amores, mais um dia de aula, mais um dia de conhecimento. E aí, já organizaram todo o material de vocês? Já, colocaram o caderninho aí, o lápis, a borracha, já fizeram como a Pró Maria, já arrumaram a postura de vocês aí, tá num lugarzinho bem confortável para assistir a aula? Bom, eu aposto que sim, né? Bom, e vamos começar mais um momento de conhecimento. Quem está na TV, não esquece, chama todo mundo que está em casa, vem, corre, Pró Maria já vai começar. E quem está no YouTube, curte, comenta, compartilha. Olha, se inscreve no canal da Seduc, ativa o sininho das notificações e tá tudo beleza, tudo certo. Vamos lá, né? Vamos para mais uma aula. Vai compartilhar aqui o vídeo. Ó, o vídeo, ó. O vídeo já sou eu, gente. Eu vou compartilhar o slide, nosso material aqui, né? Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui para nós, nossos slides, nosso material. Vamos fazer lá a Maísa. Vamos fazer, vem slide, vem slide, vem slide. Cadê o slide, gente? O meu slide não apareceu. Poxa. Tá apresentado. A técnica disse que eu não apresentei o slide, mas eu apresentei, tá? Tá aí, nossa aula. Tá sim, tá vendo aí? Tá errado, eu não apresentei, mas apareceu. Aí ela fez assim, eu vou mostrar para ela que ela tá errada. Tá vendo? Vamos lá. Mudanças dos fenômenos naturais. Você sabe o que é um fenômeno natural? O fenômeno natural, obviamente, é uma coisa que acontece aonde, gente? Dentro da minha casa, ou que acontece lá na natureza? Que acontece lá na natureza. Nossa aula de número 89. Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nessa imagem aí, que ela merece ser... Olha direitinho as nuvens passando, né, os raios de sol. Então, tudo isso aí são o quê? Fenômenos da natureza, a chuva, a seca. E vamos falar aí sobre esses fenômenos. Mas para poder falar sobre isso, inclusive, a gente vai precisar fazer uma revisãozinha básica, uma retomada aí de conteúdo, né? Vamos lá. Antigamente, gente, não existia relógio, né? A gente falou aqui na aula passada sobre tempo, né? De como essas medidas de tempo, como medir o tempo antes, o hoje. Fizemos um calendário genial, por sinal, né? E aí, já fizeram um calendário de vocês? Tentaram? Bom, antigamente não existia relógio e nem essas tecnologias mais atuais que temos aí para medir o tempo. Bom, e aí como era que o homem fazia? Você já sabe, como sabe, porque a Pró fez questão de explicar isso aqui para vocês. O homem, ele observava o céu, então o homem observava o céu e através dessa observação aí do céu, ele ia o quê? Olha, observando que algumas coisas elas se repetiam, inclusive é o quê? A posição dos astros, né? Isso, ele olhava a estrela e sabia que daqui a tantos dias, por exemplo, o Sol ele se repetia todos os dias, a Lua aparecia, né, de determinada maneira após um determinado período. Então, tudo era contado através do quê? Dos astros. E era utilizado assim porque as pessoas não tinham, né, as pessoas da época não tinham tantas tecnologias, né? Olha só, vale a pena ver de novo. O que é, Pró Maria, que vale a pena ver de novo? As informações que a gente vai ouvir daqui para frente. Né? Vamos fazer uma retomada aqui de conteúdo. Por quê? E para não esquecer, vamos lembrar o quê? Que o homem se baseava aí na posição do Sol, né? Para medir o tempo. Então, olha, aqui ele ia vindo meio, por isso que o nome é meio-dia, e outra vez. Então, o homem se baseava aí no quê? Na posição do Sol para medir o tempo. No início, ele se baseava de acordo com a própria sombra. Lembra que a Pró falou, olha, coloca aí um cabo de vassoura no quintal de casa, até um gravetinho. Se você pegar um graveto, um palito de dente, um palitinho de churrasco, um canudo, você vai observar que a posição da sombra, ele vai o quê? Mudando, né? Então, o homem, ele ficava em pé, observava assim, a sua sombra e percebia que, a depender da posição do Sol, a sua sombra, ela ia o quê? Mudando, né? Em seguida,
ele começou a fincar uma vareta no chão no sentido vertical. Vertical é assim, horizontal é assim. Por isso que a gente fala de linha do horizonte, ó, a linha do horizonte, ó, assim, vertical, horizontal. Então, o homem depois ele começou a fincar uma vareta no chão no sentido vertical. E por que ele fazia isso? Porque essa vareta ali teria o mesmo efeito de uma pessoa. Então, não precisava ficar em pé naquele mesmo ponto para ver, né, a minha sola, que às vezes você não conseguia encontrar a exatidão da posição ali que você estava. E uma graveta, uma graveta, ó, um graveto, não, você podia só botar ali, ó, no chão um graveto, um pedacinho de madeira, e aí você ia observar a posição daquela sombra de acordo com o Sol. O planeta realiza uma série de movimentos. A gente estudou aqui esses movimentos, que eram o quê? Rotação e translação. O planeta ele realiza aí uma série de movimentos, todos ao mesmo tempo, né? 2 desses movimentos são os mais conhecidos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Não, Pró, a senhora só ensinou 2 movimentos. Que história é essa que a Terra aí faz outros movimentos? Olha, a Prof falou sim que a Terra fazia outros movimentos, mas que os mais importantes e o que tinha aí uma influência direta, né, no nosso dia a dia era o movimento de rotação e o movimento de translação. Que o movimento de rotação era a Terra girando o quê? Como um peão. É quando a gente solta o peão, ele não fica girando ali em torno, né, dele mesmo, ele vai girando, girando, girando. Esse aí era o movimento de rotação. E que o movimento de translação seria o quê? A Terra girando aí em torno do Sol. E que esses 2 movimentos, eles não, tipo, agora é um, agora é outro, não. Esses 2 movimentos, eles aconteciam ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai relembrar aqui o movimento de rotação. Bom, esse movimento de rotação, né, acontece quando a Terra ela se desloca em torno do seu próprio eixo. O que é se deslocar, gente? Ela é o quê? É se mover. Então, se a gente olhar aqui essa imagem, né, vamos aqui. Aqui tem um planeta Terra, ó, o sentido de rotação. Ela está o quê? Girando, ó, girando, 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 né? Então, ó, a Terra se desloca em torno do seu próprio eixo, ou seja, é quando o planeta gira em torno dele mesmo, da mesma forma aí que gira um peão. Seria como se a gente ficasse em pé e fosse, ó, girando, girando, sem sair do lugar. A diferença é que a Terra faz isso e faz um outro movimento também ao mesmo tempo, tá? Bom, o movimento acontece de oeste para o leste. E o planeta demora aí 23 horas e 56 minutos, ou seja, um dia. Que é isso, é o quê? Por causa da rotação. Então, que todos os dias o Sol nasce e se põe. Porque, ó, a Terra está girando, então o Sol ele vai iluminar partes diferentes da Terra. Então, por isso, olha só essa imagem aí, né? Se o Sol está iluminando um determinado local da Terra, lembra da experiência que a Prof fez com a lanterna com vocês? Ó, a lanterna ela estava iluminando um local, a Prof foi girando a Terra, ó, o globo, e ele foi o quê? Ó, iluminando outros lugares, né? Isso, então, o movimento acontece do oeste para o leste e o Sol vai o quê? Nasce no leste, se põe no oeste e o Sol vai o quê? Ó, iluminando regiões diferentes do nosso planeta, tá? Como tem aqui na imagem, está iluminando aqui, olha, inclusive, a parte do continente africano e europeu, e aí se a Terra ela vai girar, depois ela vai o quê? Iluminar aqui. E a parte que o Sol está iluminando a Terra será dia, e a parte que não está sendo iluminada será o quê? Noite, né? E aí vamos agora para o movimento de translação. O movimento de translação acontece, gente, quando a Terra gira em torno do Sol. O Sol é uma estrela tão grande que, para dar uma volta ao seu redor, a Terra demora 365 dias. E é justamente essa contagem aí que determina os anos. Então, o movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite, e o movimento de translação aí será responsável por quê? Por conta das estações do ano e por conta de todo esse ano.
Como assim as estações? Porque olha só o que tem aí, em determinado momento, será o que a Terra vai estar um pouquinho mais próxima ali naquela região e vai ser o verão, vai estar um pouquinho mais distante e vai ser o inverno. Né? Então, esse 365 dias aí, que é o tempo que de um ano, é o tempo que a Terra leva aí para dar a volta ao Sol. E só uma coisinha para dizer para vocês. Não ache que ela vai devagarzinho, não, viu? Não ache, não. Inclusive, vale uma pesquisa para vocês, para ver a velocidade que a Terra gira aí em torno do Sol, né? Que a Terra dá essa volta aí em torno do Sol. Cada ano, gente, como vocês já sabem, tem 365 dias. E quando o planeta dá uma volta ao completa do Sol, nós fazemos o quê? Comemoramos o Ano Novo. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Que é o nosso ano novo, né, aqui na era cristã, mas existe o ano novo que é chinês, e aí eles fazem o quê? Uma outra comemoração que é em um outro mês. Lembra que a Pro explicou isso aqui? Inclusive, ela trouxe o calendário chinês aqui, falou, né, que existia o ano do boi, o ano do macaco. A Pro explicou tudo isso. É por isso que vale a pena ver de novo, porque esse conteúdo é muito importante. Bom, graças às observações astronômicas, os cientistas puderam traçar um calendário de início e fim das 4 estações nos 2 hemisférios. Né? E a gente viu esse calendário aqui, né, das datas de início de cada uma das estações. Mas que se traçou essas datas, mas não existe uma determinação exata, não. Agora acabou o inverno, não pode mais fazer frio. Agora não, primavera. Não é bem assim. Tem as datas para a gente se nortear, se basear e saber quando começa uma coisa, em que estação, inclusive, a gente está. No entanto, né, não é tão preciso assim. Inclusive aqui no Brasil. Por quê, Pro? Porque aqui no Brasil a gente não tem essas 4 estações tão bem definidas. A gente tem frio e calor, né? Na verdade, a gente tem muito mais, a gente percebe muito mais o verão e o inverno, que é quando a gente tem esse momento frio. A gente sabe que tem a primavera, que é o período aí das flores. No entanto, o outono, que a gente diz, não, são as frutas, as folhas que caem, coisas do tipo. Essas 4 estações bem definidas mesmo, que você sabe, olha, a flor, realmente as folhas estão caindo, o inverno rigoroso, o verão, que é bem quente, a gente vai ter aí aonde, olha, no hemisfério norte. Aqui para a gente no Brasil, isso aí é muito mais sutil, digamos assim, muito mais leve. Então, a gente tem muito o quê? As 2 características de 2 estações, verão e inverno. Isso não quer dizer que a gente não tenha primavera e outono. A gente tem sim, no entanto, a gente consegue perceber durante o ano aí essas 2 estações, tá? Vamos lá, seguindo. Essa definição de data ocorre de forma oficial, né? Como a Pro falou, mas não de forma prática, pois alguns países não possuem as estações bem definidas como o Brasil. Como a Pro falou, né? O Brasil ele não tem essas 4 estações aqui, né? Bem definidas. Mas vamos seguir. Bom, tem essa moça aí super simpática que vai explicar algumas coisas para a gente com relação aos movimentos de rotação e translação e as estações do ano. Vamos ouvir essa mocinha. Oi, pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre as estações do ano. Vamos lá? As estações do ano. Antigamente, a capacidade de prever as estações de acordo com os pontos do Sol durante o ano era uma peça-chave para a sobrevivência. Os babilônios, maias e vários outros povos desenvolveram sistemas para monitorar essas mudanças. Mesmo assim, demorou séculos para descobrirmos a ciência por trás das estações. Nicolau Copérnico, nascido em 1473, mudou totalmente os conhecimentos da astronomia, quando sugeriu que o Sol e não a Terra era o centro do sistema solar. Isso levou a uma nova noção sobre o relacionamento entre a Terra e o Sol. Agora, sabemos que a Terra tem uma órbita que não é circular, mas um pouco como uma elipse, e gira em um eixo sobre si mesma com diferentes graus de inclinação. Isso faz com que diferentes hemisférios fiquem expostos a diferentes quantidades de Sol durante o ano.
Como o Sol é a nossa fonte de luz, energia e calor, a diferença na intensidade e concentrações dos raios faz com que ocorra o inverno, a primavera, o verão e o outono. As estações do ano são iguais em todo o mundo, mas se apresentam de formas diferentes na superfície da Terra. Essa diferença se dá pela posição que a Terra se localiza em função do Sol. A Terra é dividida por dois hemisférios, o hemisfério norte e sul, e por uma linha imaginária chamada linha do Equador. Além disso, a Terra gira em torno do Sol de forma inclinada e não reta. As estações do ano são 4: verão, outono, inverno e primavera. As estações do ano são marcadas pelas variações do tempo, ou melhor, pelas mudanças do clima, que dependendo da localização da Terra podem variar. Em certos locais, as temperaturas são elevadas todo o ano, já em outros, como nas zonas polares, que as temperaturas são muito frias. Podemos ver que no mês de junho, um habitante que reside sobre o Trópico de Câncer tem o Sol sobre sua cabeça ao meio-dia. Em dezembro, é um habitante do Trópico de Capricórnio que tem o Sol sobre sua cabeça. Vamos detalhar as estações do ano? No hemisfério sul: verão, 21 de dezembro até 20 de março. Outono, 21 de março até 20 de junho. Inverno, 21 de junho até 20 de setembro. Primavera, 21 de setembro até 20 de dezembro. No hemisfério norte: verão, 21 de junho até 20 de setembro. Outono, 21 de setembro até 20 de dezembro. Inverno, 21 de dezembro até 20 de março. Primavera, 21 de março até 20 de junho. Então, galera, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Voltei para vocês. Bom, uma mocinha bem novinha aí, né? Provavelmente da mesma idade que vocês e que tinha muita coisa aí para contar. Dentro do vídeo dela, ela fala sobre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Isso aí da linha do Equador, né? São linhas imaginárias, como assim? Lá no globo, né, para fazer a divisão, né? Olha só, nessa parte aqui do globo, nessa parte aqui do globo. Então, essa divisão aí, nessas linhas imaginárias, é para dizer em que hemisfério você está. Então, se vocês tiverem acesso aí a um globo ou a um mapa, né, um mapa mundi aberto, até na internet você vai perceber que existem linhas. Não é que em algum lugar a gente vai passar e vai ter uma linha no chão, não. São linhas imaginárias, para facilitar aí as pessoas, né, que se aprofundam nesses assuntos, certo? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu sair daí, senão o vídeo vai começar a tocar de novo. Vamos falar das estações uma a uma, tá? O verão é uma estação bastante quente, né? E aí é no verão que acontecem as trovoadas, né? Lá no finalzinho do ano, lá em janeiro, acontece aquelas trovoadas, relâmpago, justamente por conta do quê? Desse ambiente tão quente. Mas se é quente, por que da chuva? Né? Porque a água evapora e vem esse choque térmico aí das nuvens, e aí acontecem aquelas chuvas enormes, que são rápidas e tem o quê? Muita água, diferente do inverno, que a chuva vem, né? São vários dias chovendo, mas que a chuva lá não é tão forte quanto as do verão. Bom, durante esse período, né, ocorrem chuvas de curta duração, mudanças temporais repentinas, né, também são comuns em decorrência do aumento das temperaturas, que favorece o quê? A formação de tempestades seguidas de trovoadas e relâmpagos. Então, se a gente olhar aqui essa imagem, a gente tem uma imagem aqui na nossa cidade, inclusive, a lagoa lá do Jacaré, não é isso? E aí, no verão, as pessoas têm o hábito aí de caminhar, o dia amanhece mais cedo, a gente tem a sensação de que o dia ele é mais longo, porque amanhece mais cedo, fica claro aí mais cedo, né? Das 6 horas da tarde ainda está de dia, né? A luz solar está ainda presente no seu dia. Então, o sol ilumina aí o nosso hemisfério sul por mais tempo. Então, é o nosso verão. No verão, os dias são mais longos, né? Porque o sol está presente aí no nosso dia por mais tempo. Então, vamos seguir. O outono.
no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, já dizia Sandy Júnior. Outono, nesse período ocorre o quê? A redução dos índices pluviométricos, ou seja, da quantidade de chuva. Existe uma queda gradual das temperaturas, então chove menos e a temperatura ela vai caindo. Isso aí fica muito mais evidente aonde? Olha, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Aqui no Nordeste, né, não tem essa queda gradual da temperatura assim, não. Uma coisa que se diga, nossa, está começando a fazer frio, né? Mas aí para o pessoal lá do Sul, mas por que, Pro, é tão diferente se é tudo Brasil? Porque, olha, lembra que a Terra ela é curva, né? Então vai ter um local aí que os raios solares serão o quê? Menores, que é justamente essa região aí do sul do nosso país. Então, isso aí é o nosso outono. É também no outono que caem as folhas aí das árvores, que vê essa renovação, certo? No inverno, né? Uma outra foto aí de Feira de Santana. No inverno, né? A estação em que as temperaturas apresentam o quê? Uma queda, ou seja, a temperatura no inverno ela é baixa, ela é menor. E a atuação de frentes frias, que faz a gente sentir aquele friozinho gostoso, aquela neblina, aquela preguiça da gente sair da cama. Nessa época do ano, é comum a ocorrência de doenças respiratórias, em virtude do quê? Da baixa umidade do ar. A gente começa o quê? Quem cansa, começa a cansar mais, vem as gripes, justamente por conta da baixa umidade do ar e por conta das baixas temperaturas, né? Vamos seguindo aqui. A primavera, uma outra imagem aí, né, de Feira de Santana, Getúlio Vargas, né? Um prédio aqui, o prédio Amaio. A primavera é um período de mudanças nas temperaturas, né? E um aumento gradativo aí dos índices pluviométricos. Então, começa aí a chover um pouco mais na primavera, que é justamente a estação que a gente está nesse momento de gravação aqui, né? E representa aí a transição entre uma estação muito seca e outra muito úmida, né? Então, a primavera aí é a transição, assim como o outono. O outono é uma transição, né? O outono é a transição entre o verão e o inverno, e a primavera é entre o quê? O inverno e o verão, certo? Então, por essa, lembra das coleções de moda. Primavera, o quê? Verão. Outono e inverno, tá? Vamos seguindo. Bom, lá no início da nossa aula, a Pro falou sobre fenômenos naturais, não foi isso? Então, a Pro trouxe algumas imagens de alguns fenômenos aí que acontecem na nossa cidade. Bom, essa lua aqui maravilhosa, né, a nossa lua cheia, ela fica um pouco aí mais próxima da Terra nesse momento. E aí tem algumas pessoas que chamam de Blue Moon, que seria a lua azul, que na verdade é também a lua gigante, né? E aí, em vários momentos da nossa cidade, ou da nossa cidade, em vários momentos aí, né? A gente percebe, parece, hoje terá a Blue Moon, que é essa lua mais próxima, né? E aí você acha que a lua fica gigantesca e toma assim, um espaço enorme no céu, e é um fenômeno natural. Então, aí os astrônomos, né, eles pesquisam e sabem exatamente quando é que ela vai acontecer outra vez, né? Então, aí também é considerado um fenômeno natural. Mais uma foto aí da Lagoa do Jacaré, lindíssima essa imagem, né? Obviamente que se eu fosse tirar uma foto do meu celular não ia ficar tão linda assim, né? Ter sido algum fotógrafo profissional. A Pro trouxe uma outra imagem, né, que não é tão bela, que são que as secas, né? Um território aqui bem seco, e também é um fenômeno natural. Esse período de seca, essa falta de chuva, são que é a ausência de frente fria, né? E aí a gente tem períodos de estiagens absurdos, e obviamente que o homem ele sofre muito com isso, os animais sofrem aí com esse fenômeno natural. E aí, né, vocês vão estudar aí com o passar do tempo vários fenômenos que causam aí a seca. Então, aqui no Nordeste, a gente fica em um período, né, ou em um período, em uma região que é cercada por montanhas e que não permite aí que as nuvens passem com tanta facilidade. Mas o sertanejo, antes de tudo, ele é forte e passa por tudo isso aí e ainda assim segue sorrindo, minha gente. Bom, uma outra foto aqui de Feira de Santana, quando eu pesquisei, né, diz que isso aqui dizia que era
o bairro do Feira 10, né? Estou dizendo que foi durante a minha pesquisa, mas que a PRO não tem como falar com exatidão. E aí, né, tem esse riacho aí que, obviamente, foi após uma trovoada, e essa trovoada aí fez com que esse riacho, ele transbordasse, né? E aí também causando problemas. Então, as trovoadas, elas são o quê? Fenômenos naturais. E aí, quando vem aquela trovoada, aquela quantidade absurda aí de água, né? Alguns locais da nossa cidade não suportam. E eu acredito que vocês já devem ter vivenciado isso aí, visto ou na TV ou pessoalmente mesmo, que as ruas, elas não suportam a água das trovoadas, porque é muita água em um pouco espaço de tempo. A PRO, inclusive, mora próximo, né? A casa dela fica próximo desses riachos, córregos aí, não sei exatamente como a prefeitura prefere chamar, e quando vem aquela trovoada, ele transborda, né? E aí, com esse transbordar, aí as pessoas ficam muito preocupadas, por quê? Porque pode causar acidentes para quem passa na rua, porque ele atravessa uma pista, e aí pode causar acidentes, inclusive não se deve brincar nesse período, tá? Não se entra nesses locais. No último verão, aí, se eu não me engano, foi no último verão, né? Um rapaz acabou morrendo aí, afogado, que estava tentando ajudar o outro aqui em Feira. Então, todo cuidado, ainda assim, será pouco. Bom, e aqui, né, são nuvens, cúmulos nimbus, né, que na nossa cidade aí também todo mundo ficou, meu Deus, que imagem linda, outras pessoas ficaram assustadas, né? É um fenômeno da natureza aí também, os astrônomos vão saber explicar com mais exatidão, que não é o caso da Pro Maria, porque ela é professora aqui de vocês, né? Pedagoga e não astrônoma. Mas aí também são fenômenos da natureza. Situações como essa podem acontecer, né? Por conta das nuvens, da posição da nuvem e tal, da questão dos raios solares, mas também, como lá em São Paulo, a gente viu isso aqui, o dia que virou noite. Que aí o homem poluiu tanto que as nuvens, né, a poluição ficou presa ali e o sol não conseguia fazer o quê? Com que os raios solares chegassem até a atmosfera. E aí, sabe que isso é um fenômeno da natureza? E a gente precisa ter bastante cuidado aí com relação à natureza, com relação a essas coisas, tá? Vamos lá. Lá vem a história. A Pro vai compartilhar aqui com vocês o material, tá? Vai parar aqui essa tela, vai compartilhar uma outra para vocês refletirem sobre o que é o hoje, o que é o quê? O amanhã. Vamos lá, ligeirinho aqui, que a gente já está em cima na bucha de terminar a nossa aula, gente. Hoje é amanhã. A Pro quer que vocês, na verdade, prestem bastante atenção na imagem. Vamos lá? Então, vamos lá. Hoje é amanhã, tá? Seguindo aqui. Olha só essa menininha. Ó, era a hora de Carol deitar. Como sempre, a mãe colocou a filha na cama, contou uma história e depois deu um beijo de boa noite. Mas antes de a mãe sair do quarto, Carol perguntou: mãe, ontem eu vou brincar com a mãe de Marina? Ontem não, filha, amanhã. Depois de dormir, acordar e almoçar. Mas agora dorme, que já está tarde. Tá bem, mas fica aqui na minha cama um pouquinho. Carol ainda é pequena, né? Vive trocando ontem, hoje e amanhã. Era um tal de amanhã eu fui na praia, ontem eu vou passear. A mãe sabe que não adianta explicar muito, não. Esse negócio de tempo é muito difícil de entender. Mas esse tempo aqui é tempo, né? O tempo da natureza como o tempo tá, ou tempo cronológico que ela está falando? No dia seguinte, Carol já acordou querendo saber: mãe, hoje é amanhã? O que foi, filha? Hoje é amanhã, mãe? Como assim, Carol? Ué, mãe, você disse que eu ia na casa de Marina amanhã depois de dormir. Eu já dormi e estou querendo saber se hoje é amanhã. Ah, tá, Carol, agora entendi. Você virou o amanhã de ontem, né? Hoje virou o amanhã de ontem. Vamos seguindo. Nessa hora, quem não entendeu nada foi a Carol. Que confusão. Esse hoje vira um monte de nomes diferentes. Cada hora é uma coisa. Ela já tinha entendido que o amanhã vira hoje depois que dorme e acorda. Aí, a mãe apareceu com aquele tal de ontem e confundiu tudo.
Mas agora a Carol não queria pensar nisso, só queria saber de brincar com a amiga. Bom, no outro final de semana, Carol estava na casa do pai. Então, Carol e o pai foram passear na praia no sábado e no domingo. O pai queria então andar de bicicleta, só que Carol queria ir à praia de novo. E aí o que foi que ela disse? Olha só, mas Carol, ontem a gente já foi à praia. Hoje a gente pode andar de bicicleta. O que é ontem, pai? Ontem é o dia que já passou, Carol. E o que é um dia, pai? O pai pensou um pouco e respondeu: um dia, Carol. Ai, filha, como o pai vai te explicar o que é um dia? Eu não sei. Você não é pai? Pai sabe um monte de coisa. Eu sei, filha. Mas às vezes é difícil de explicar. Mas vamos lá. Um dia é o tempo que você fica acordado brincando, vai à escola, faz um monte de coisa até chegar de noite e você ir dormir. Isso é um dia. Olha só as coisas que ela faz durante o dia, tá vendo? E aí ela dormiu. E se você não for na escola, pai? Vai ser dia do mesmo jeito. Um dia inteiro tem uma parte que é clara e uma parte que é escura. Carol pensou, até falar de novo. Ontem é um dia que dormiu, pai? É, filha, isso mesmo, um novo dia. Quando acorda, fica sendo hoje. E o dia que dormiu, fica sendo ontem. Aí, olha, ela acordando. Bom, e o amanhã é um hoje que vai acordar? É isso aí, Carol. Pois é. Gostei disso, pai. Então amanhã eu vou voltar para a casa da mamãe? Vai sim. Amanhã você vai acordar. Você vai voltar para a casa da sua mãe, porque amanhã é o dia que ainda vai o quê? Acordar. Ó, pai, eu quero ligar para a mamãe para contar essa novidade. Você liga, pai? Claro, filha. Sua mãe vai adorar. Oi, mãe. É a Carol. Oi, filha. Tudo bem? E, mãe, sabe o que eu descobri? Que amanhã eu vou para sua casa e que hoje é um dia inteirinho e que ontem é um dia que foi dormir e que amanhã é um hoje que vai acordar e que, olha só, viu só? E aí, deixa para fechar aqui e compartilhar o outro material para vocês, né? Vou compartilhar a tela. E vamos lá, para encerrar aqui, né, o nosso Lá Vem História, encerrar a nossa aula e façam como Carol. Carol descobriu que tinham aí 3 possibilidades: o amanhã, né, que ainda está por vir, o hoje e o ontem que já passou. E isso só é possível através do quê? Do movimento de rotação. Então, finalzinho da nossa aula, lava uma mão, lava outra, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem e um beijo de Pró Maria para vocês.